dia a todo mundo, feliz. A gente vai dar continuidade hoje à parte 4 do Evangelho, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente vai falar mais especificamente sobre os laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela ideia da unicidade da existência. O que isso quer dizer para nós? Nós retornamos ao corpo físico para dar continuidade à nossa tarefa que foi interrompida com a morte. E através da reencarnação, nós teremos uma nova oportunidade para esse trabalho no campo do progresso evolutivo de cada um de nós. Para isso, nós precisamos de um porto seguro, onde nós possamos começar novamente essa jornada. E esse porto seguro, esse presente que Deus nos deu, é a família. Que lugar melhor para a gente ser acolhido, recebido, amparado, ensinado, carregado pela mão, do que no seio de uma família. E não importa se essa família é de sangue ou se a pessoa foi adotada, o que importa é que tudo começa na família. A família é a parte mais importante. Todas as partes do Evangelho, elas acabam levando a família. Num primeiro momento, porque a gente precisa de uma família de sangue, a gente precisa nascer, nós precisamos de uma mãe para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho de autodesenvolvimento. Então, é junto na família que nós vamos aprender uns com os outros, por isso a importância da família. E muitos de nós às vezes pensam assim, nossa, quantas vezes a gente já não pensou? Muitos na adolescência e muitos ainda hoje, né? Mas eu nasci na família errada. Eu sou adotado, né? A gente só pensa isso, tem que ser adotado. Por que a gente sempre acha que está na família errada? Por quê? Porque a gente olha de fora e a gente acha que a família do outro, a grama do vizinho é sempre mais verde. A família do outro é mais bonita, a família do outro é perfeita. A nossa que é problemática, a nossa que tem o parente difícil, é sempre o outro que é difícil. Eu gosto de lembrar isso, né? A gente nunca para pensar assim, nossa, mas eu tenho um gênio terrível, né? Eu sou difícil também. Não, é o outro que é difícil, é sempre o outro. É mais fácil colocar sempre a culpa no outro, né? Do que na gente mesmo. Então, nessa acolhida que Deus nos dá, a gente vai falar por que esses laços de família, na verdade, eles não são destruídos, porque muitos de nós têm aquela ideia, principalmente quando a gente ainda vem de uma ideia de que a gente não tem muito conhecimento. Quantos de nós ouviram falar em reencarnação, em vida passada ou na vida futura há não muito tempo? O que isso quer dizer para nós? Como assim vida passada, vida futura? Que negócio é esse de encarnação? É claro que se eu estou vivendo uma família, eu amo meu filho, meu marido, minha mãe, meus amigos, meus colegas de trabalho, e quando eu partir, quando eu morrer e for para uma outra dimensão, claro que esses laços vão se romper, eles vão ficar e eu vou embora. Então, como assim os laços de família não são destruídos pela reencarnação? Pelo contrário, são fortalecidos e se apertam, se estreitam ainda mais. Como que isso é possível? Isso só é possível se nós acreditarmos que o espírito é imortal. Aqui nós estamos encarnados. Eu estou Eliane hoje, mas eu tive tantas vidas para trás que eu não sei quem eu era. Eu devo ter muitas para frente que eu não sei quem eu vou ser. Mas nessa família, nesse presente que Deus nos dá, que é esse núcleo onde nós vamos ser recebidos, existe pessoas com as quais nós já viemos vivendo há muito tempo. A gente vem numa família que não é a primeira vez que nós estamos ali. E é por isso que a gente pensa assim, nossa, mas eu não faço parte da família. Claro que nós fazemos. Por quê? Porque é no espaço, ou na erraticidade, ou numa outra dimensão, na dimensão onde estão os nossos irmãos desencarnados, que a gente diz que os espíritos formam famílias e essas famílias são entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Ou seja, de uma maneira mais ou menos geral, a gente vai cair naquela família que são todos já inclinados a ter os mesmos gostos, já se conhecem, então se aceitam melhor.
mas sempre vai ter aquele momento, aquela pessoa, e às vezes a gente sabe que a pessoa é a gente, que destoa um pouquinho do restante, e a gente vai ver isso mais adiante, por que acontece. Mas no primeiro momento, nós somos atraídos pela afeição, pela simpatia e pelas inclinações. E nós nos encontramos ditosos, felizes. Por quê? Porque nós nos encontramos juntos nessa erraticidade, nesse, vamos dizer assim, nesse nosso lar, que é uma colônia espiritual, onde existem tantas, né? Então, lá nós nos juntamos, nós buscamos uns aos outros, nós nos reconhecemos, nós procuramos estar junto de novo. E por que a gente faz isso do lado de lá? Porque, na verdade, só permanece essa amizade, esse amor, esse carinho, essa relação que nós temos aqui na família terrena, ou não necessariamente consanguínea, mas de amizades, porque nem todos são colocados na mesma família, mas no mesmo grupo de convivência, então entram os amigos e muitas vezes colegas de trabalho também. Essa amizade verdadeira que vem do coração, ela vai nos acompanhar para o mundo espiritual, quando nós partirmos. Aí é que entra essa parte de que os laços são apertados. Porque quando a gente partir, quem é que vai vir nos receber? Os nossos parentes que já viveram, que já partiram antes de nós, talvez os pais, irmãos, avós, ou outras pessoas de outras encarnações que ficaram lá enquanto a gente veio, teve uma nova oportunidade e voltou novamente. Lá nós vamos nos reconhecer e nós vamos novamente nos buscar. Porque, na verdade, nós somos parte de um todo, de uma família universal. Então, todos nós somos irmãos. Lembram daquela passagem que Jesus está pregando e chega um dos seus discípulos e diz: sua mãe e seus irmãos estão lhe chamando, estão lá na rua lhe chamando? E Jesus olha e responde assim: mas quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? No primeiro momento, para quem não estudou, não está dentro do conhecimento, e eu não vou dizer dentro do espiritismo, mas do conhecimento, não importa em que religião, se a pessoa não estudou essa parte, a primeira coisa que a gente pensa é assim: como assim? Deus está negando sua mãe, seus irmãos? Muito pelo contrário. O que Jesus está dizendo naquele momento é que nós somos partes de uma grande família. Nós somos todos irmãos. Hoje nós estamos pais, amanhã nós estamos filhos, e assim vai ser sempre. Claro que se nós hoje, ainda hoje, não tínhamos, até pouco tempo atrás, condições de entender essa mensagem, essa resposta do Cristo, imagine há 2000 anos. Claro que soa no papel como Jesus não reconhece sua mãe, mas como pode o Cristo, o ser humano mais puro que pisou na terra, o nosso melhor exemplo, não reconhecer a mãe e os seus irmãos? Hoje a gente sabe, nós temos conhecimento para saber que, na verdade, o Cristo está dizendo: todos são minha família, todos são meus irmãos. Porque quando ele responde, ele faz essa pergunta e depois ele diz: aqui estão meus irmãos, aqui está a minha mãe. A gente vem nessa troca ao longo da vida. A gente vem, a gente troca de posição, a gente vai novamente, daqui a pouco nós vamos e a gente pode voltar sendo os netos dos nossos filhos. Já pararam para pensar isso? Por isso que a gente fala que nós mesmos vamos herdar a terra. Por isso que a gente tem aquele cuidado. A gente está começando a ter um cuidado muito maior com a nossa mãe terra, porque não é eu vou sujar hoje porque daqui a pouco eu vou me embora mesmo. Mas e o meu filho? E os filhos do meu filho? Será que eu não volto novamente? Eu não posso voltar como filha, como bisneta? E qual é a terra que eu vou encontrar aqui? Aquela que eu ajudei a construir. Por isso essa importância. Então, com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, porque a reencarnação tem esse objetivo, só o nosso progresso, todos se amam e se encontram na Terra e no espaço, e nós juntos estamos gravitando em direção a Deus, caminhando em direção ao nosso futuro, que é de sermos todos amor. A religião do futuro é o amor. Nós vamos ser amor. Nós já somos amor. A gente precisa se reconhecer. Porque quando a gente chega na Terra, quando a gente vem viver novamente, a gente tem dificuldades aqui. Começa pela família, que é o nosso bem maior, mas é ali que nós vamos encontrar não só o apoio, mas muitas vezes a dificuldade, para que a gente possa burilar o nosso espírito, porque a gente tem uma oportunidade, justamente por amor do Criador, nos é dada
nos são dadas tantas oportunidades de nos melhorarmos. Então, com a reencarnação, há uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados, de onde resulta o estreitamento desses laços de afeição. Porque quanto mais puro eles forem, mais a gente vai se procurar, mais a gente vai querer fazer parte desse grupo. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores. Seria bacana e nos faria entender tudo. Mas, por outro lado, essa primeira frase, esse primeiro parágrafo, também por bondade do Criador, nós não conhecemos todos os laços. Por quê? Porque a gente não sabe quem a gente foi ontem, a gente não sabe o mal que a gente pode ter praticado ontem, para um desses seres que hoje nos foi dado ao nosso cuidado, porque a gente tenha novamente uma oportunidade de cuidar desse ser. Então, por obra da bondade, também por obra da bondade divina, nos foi dado o esquecimento. Imagina se depois que a gente aprender a amar um ser que no futuro a gente prejudicou, depois que a gente já tiver conseguido amar verdadeiramente esse ser, a gente souber que no passado a gente prejudicou essa pessoa. Aí a gente já vai estar pronto para entender. Mas se nós soubermos de antemão que aquele filho que me foi dado é alguém que vida passada me tirou a vida, a gente ainda não está preparado para isso. Para entender, para perdoar e para amar esse ser. Por isso que a gente tem uma vida longa. Porque a gente tem tantas fases, a gente tem a infância, a gente tem a adolescência, a gente tem o início da maturidade e depois a gente tem a velhice, para que a gente possa entender todas essas questões. Tudo tem seu tempo. Nada dá saltos. A gente tem um tempo para que a gente possa maturar essa condição espiritual. Então, graças à sua sabedoria divina e ao amor... Pois não? Posso fazer uma pergunta? Pois não. Você falou que a gente é um conjunto, né? A família. Mas e no caso do marido? Meu marido, então, foi meu irmão, foi... Como que eu conheci essa família do meu marido lá longe? Você pode me explicar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Não é só a família consanguínea. Lembra que eu falei o grupo de uma maneira geral? Às vezes até no trabalho a gente tem um amigo, um colega tão bacana que é como se ele é mais, significa mais para nós, ele tem mais amizade conosco, mais amor, nós temos mais aquele entrelaçamento do que com alguém da família. Então, não os amigos, os colegas e os esposos e esposas, eles também não fogem desse grupo. A gente pode, inclusive, nascer em países diferentes. E, às vezes, a gente vai... Por exemplo, nós, não sei todos, mas a maioria nasceu, alguns no Brasil, outros em países de língua hispana, alguns talvez na Europa, e a gente veio se juntar aqui. E nós estamos aqui, nesse grupo aqui. Muitos de nós, às vezes, quando se olham pela primeira vez, se reconhecem. Porque não é só, quando eu falo na família, não é só a consanguínea. Claro que a consanguínea é o conjunto, né? O pai que se reúne com a mãe. Mas o pai e a mãe não tinham laços de sangue. Eles tinham laços espirituais. E esses laços espirituais, que a gente vai aprofundar e falar mais adiante, nem sempre é laço de amor. Que a gente explica relações complicadas entre casais. Às vezes, nós somos unidos pelo amor, e, por incrível que pareça, nós somos unidos pelo ódio, que é quando essa pessoa vem para junto de nós, seja o parente, seja o esposo, a esposa, o colega de trabalho que nos atucana, ou aquele que é maravilhoso para nós, que é como um irmão, todos nós vimos num mesmo grupo, mas não todos têm o mesmo sangue, nem todo mundo vai ser filhos, tios e primos. Ficou um pouquinho melhor assim? Tá, joia, então. Nada, imagina. Então, graças à sabedoria divina e ao seu amor, existe a lei da reencarnação, para que todos nós, e cada vez mais, possamos levar as pessoas que retornam à Terra, levar as pessoas, não, nós levarmos esse conhecimento para nós sabermos que, cada vez que nós voltarmos aqui, nós temos que fazer melhor. Cada dia é uma oportunidade de fazer melhor. Então, se nós pudéssemos abarcar a multiplicidade de relações, todas as relações que nós vamos viver durante toda a nossa vida, que nos aproximam os seres uns dos outros para o mútuo progresso. É sempre interessante perceber isso,
Quando, às vezes, é prova para um e expiação para outro, a relação difícil entre as pessoas. Mas sempre vai ser para crescimento de ambos, nessas relações difíceis, ok? Então, para o mútuo progresso, se nós soubéssemos, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes junto a Ele. Se cada um, se cada um de nós soubesse disso, seria mais fácil, mas depende do nosso nível evolutivo. Talvez não fosse mais fácil saber que a pessoa que hoje eu estou tendo dificuldade, eu só estou tendo dificuldade porque tudo é energia no mundo. Então eu ainda preservo traços de energia de uma outra vida onde a gente de alguma forma se prejudicou. Ok? Por quê? Que muitas vezes pois muitas vezes os inimigos do passado são hoje filhos, irmãos, os pais, amigos, que presentemente se encontram junto de nós para a reconciliação. Sempre vai ser esse o motivo da reencarnação. Aparar essas arestas, crescer, maturar como espírito, aprender a amar. No final das contas, nós temos que aprender a amar. E para chegar no amor, uma das primeiras coisas, um dos sentimentos mais importantes que ainda vem antes é a gratidão. Porque quantas vezes quem é de nós que diante da adversidade, da dificuldade, consegue genuinamente agradecer a Deus por aquele momento? É difícil, né? A gente pode até ter ideia no nosso consciente, até mesmo no subconsciente, de que tudo vem para o nosso entendimento, tudo vem para o nosso crescimento. Mas é a mesma coisa se nós pegarmos uma criança que aprontou alguma coisa e a gente colocar ela de castigo por uns minutos, algumas horas, ou enfim, a gente falar mais duro com ela, ela não vai ficar feliz, porque ela foi tolhida, ela achava que ela estava fazendo certo. E muitas vezes a gente se encontra ainda dentro dessa capa de infantilidade, onde a gente tem o conhecimento. Mas de tirar o conhecimento para a vivência tem um tempo, né? A gente vem falando no estudo do Evangelho, e foi acho que nossos últimos estudos de 2018, que a gente falou um pouquinho sobre as imensidões que existem, as distâncias imensuráveis entre planetas, entre galáxias, enfim, mas a gente não consegue, chega um momento que a gente não consegue mensurar mais, mas a gente nem precisa ir tão longe. Quem genuinamente consegue se colocar verdadeiramente no lugar do outro? Não tem como. Porque quando eu tento me colocar no lugar daquela pessoa que me magoou, eu até consigo pensar, nossa, eu sei, ele ou ela está passando por um momento de dificuldade e eu entendo, não é nem comigo, não é particular, não é pessoal. Posso até entender, mas às vezes lá no fundo fica aquela fagulhinha de, puxa, mas eu não merecia isso. Né? Então, as maiores distâncias que realmente existem na vida é a gente sair do nosso eu e realmente se colocar dentro do sapato do outro, como fala o americano, né? Porque eu vou julgar o outro de acordo com os meus estándares, os meus pensamentos, o meu nível evolutivo. Mas cada um está no seu caminho. Cada um está no seu lugar nessa escala evolutiva. Se o outro ainda não tem condições, quem sou eu para querer medir o que ele pensa ou deixa de pensar, ou a atitude dele? É difícil para a gente simplesmente acolher e aceitar o nosso irmão. Então, por isso que a gente vem com todas essas dificuldades. Com a reencarnação, os nossos tanto ascendentes quanto descendentes, eles podem já se terem conhecido, viverem juntos, se amado, podem reunir-se mais tarde a fim de apertar esses laços entre si, que são os laços verdadeiros, que é a de simpatia, do amor e do coração. Quando duas pessoas se unem na Terra, vamos falar em duas pessoas no caso de uma relação uma relação de amor, não de pai e filhos, mas de casais, vamos dizer assim. E quando essa relação é mais pela aparência física e alguma admiração, mas uma admiração voltada para uma materialidade e não para o verdadeiro eu daquela pessoa, o que acontece com esse tipo de relação? Essa relação, quando um deles parte, e não é nem porque o outro que fica casa de novo, porque qualquer um de nós pode casar e continuar depois novamente essa relação no além-túmulo, né? Numa outra
de dimensão, essa relação ela está fadada a terminar aqui. Nem todas as relações vão continuar no mundo espiritual. Só vão continuar aquelas que forem realmente baseadas no amor e nas simpatias que realmente existiram. Porque daí as pessoas vêm para se ajudar. Nem todos os espíritos que estão encarnados aqui vêm com o objetivo de espiar ou de provas. Quantos daqueles do nosso grupo familiar que já estão na escala evolutiva bem mais à frente do que nós, e eu sempre gosto de citar, porque a maioria já deve ter visto ou ouvido falar na história de André Luiz, né, que a gente se baseia muito nos livros de André Luiz, quando ele conta que para visitar ele teve que se desdobrar no mundo espiritual para poder visitar a mãe em sonho, porque a mãe já estava numa outra dimensão que já não era mais o nosso lar, aquela dimensão que é uma colônia espiritual e que já está acima de nós, mas que encontra-se aqui na crosta. Então, dentro do nosso lar, que é uma das colônias espirituais, já tem seres muito mais evoluídos do que nós. E lá eles se preparam para voltar novamente. Então, o que acontece quando esses laços são tão verdadeiros assim? Que aqueles de nós que ficam para trás, que não estão conseguindo acompanhar a evolução, às vezes, por amor, um dos nossos parentes no passado volta com uma missão de amor, não para prova e expiação, como a maioria de nós. Quantos deles voltam para nos ajudar, para nos carregar, para nos dar o braço e nos levar junto? Esse tipo de amor é que é o amor verdadeiro que faz alguém adensar o seu corpo, se preparar novamente depois de já estar numa condição mais evoluída para vir aqui buscar os seus que ficaram para trás. É desse amor que a gente fala quando a gente diz que quando nós partirmos daqui, nós podemos novamente estreitar os nossos laços. Porque aquele que for só baseado num primeiro olhar, num casamento por dinheiro, ou porque a pessoa era bonita demais, era linda, ou seja lá qual motivo tenha nos aproximado dessa pessoa, é só um laço terreno. Ele vai se terminar um dia, ele não vai ter continuidade. Então, dessa forma, nós vamos vivendo em comunhão, nós vamos aparando as nossas arestas e nós vamos crescendo e caminhando junto rumo a essa nossa evolução espiritual. E nós vamos ver o quê? Uns estão lá na frente, outros estão mais para trás. Aí quem está na frente por amor, como Cristo fez conosco, volta aqui e nos pega pelo braço e vamos embora. Por que é permitido? Por que é permitido que a gente tenha as situações difíceis na família? Por quê? A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são o índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se alguém cujo caráter, gosto, pendores, nenhuma semelhança apresenta com os seus parentes mais próximos, se costuma dizer que essa pessoa não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de outros como meio de progresso. Ué, mas a gente não falou agora há pouco que todos vêm na mesma família? Nem todos. Lembram quando os capelinos vieram para cá? Eles precisaram ter sido tirados do seio da família deles, porque aquele lugar, aquela família universal, aquele planeta, não estava oferecendo a eles o meio evolutivo que eles precisavam para crescer. Então, eles precisaram vir para cá para nos ajudar a crescer também. Então, a gente vem por amor, mas então a gente também vem pela dor. Então, o que quer dizer isso? Às vezes tem um estranho na família? Tem. O estranho pode ser realmente um estranho? Alguém que foi tirado de um outro seio familiar para ser colocado junto de nós? Pode. Por quê? Porque se nós estamos numa condição em que a gente se sente não superior, mas já entende melhor as leis divinas e percebe que aquele ser que faz parte da nossa família ainda não está nesse caminho evolutivo, o que nós vamos tentar fazer com ele? Nós já acolhemos no seio da nossa família. Então, nós vamos educá-lo. Através do nosso exemplo, a gente não fala que até os 7 anos a gente ajuda a moldar o caráter de uma criança? Que tudo que ela aprender até os 7 anos de idade, parece que depois ela vai passar pela adolescência e entra no esquecimento, não lembra de nada.
Mas a tão pouco ela chega na vida adulta, ela começa a internalizar de novo, ela começa a voltar atrás e a lembrar tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi explicado. Minha ex-sogra costumava dizer que depois que os pais morrem, aí é que a gente dá valor. A gente se torna uma cópia dos nossos pais. Porque a gente lembra do que a mãe dizia, do que a mãe ensinou, do que a mãe fez. Até o chazinho que a mãe deu quando a gente estava gripado, a gente começa a lembrar depois que eles se vão. E eu posso dizer, eu particularmente posso dizer que é verdade, porque comigo aconteceu isso. Então a gente tem que lembrar que nessas ocasiões, esses espíritos estranhos, eles podem ser realmente estranhos ao nosso grupo familiar consanguíneo, e o estranho também não quer dizer que seja o estranho que realmente veio de um outro grupo familiar. Esse estranho também pode ser aquela pessoa que ainda não veio, recebeu pela graça e obra de Deus mais uma oportunidade, mas ele ainda também não está preparado. Então ele ainda insiste no seu erro. E o que a gente vai fazer com ele? A mesma coisa que faz com o estranho. Nós vamos tentar ensinar essa criança, nós vamos educar esse adolescente, nós vamos ensinar pelo amor e pelo exemplo. Já tem uma frase que diz que as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então não adianta falar, nós temos que agir, nós temos que colocar o verbo em funcionamento, né? Porque o amor, que é o que a gente vem aprender aqui, é um verbo, ele tem que ser vivido. Nós temos que colocar a gratidão em tudo, saber que tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo, que é nos fazer crescer. Às vezes, na maioria das vezes, nós não entendemos o porquê que situações diversas e difíceis acontecem. O que é isso? Só um pouquinho de falta de fé, de entendimento, de internalizar aquele sentimento, aquela sensação que nós temos, que lá no fundo a gente sabe que se a gente aceitasse, esperasse, no tempo certo, no tempo de Deus, ali na frente a gente vai saber por que hoje aconteceu isso. Mas às vezes a gente fica tão desesperado diante de situações, é tanto estresse na vida moderna da gente, tanto difícil, e a vida na América não é fácil. A gente costuma dizer que aqui na América a gente vive para trabalhar. É difícil conseguir um tempo. Felizes de nós que estamos aqui hoje, tirando essa horinha, 1h30, para a gente poder se comunicar, trocar um ensinamento, trocar uma ideia, porque não são todas as pessoas que têm. De um modo geral, a gente ouve as pessoas, os clientes, os amigos, mas eu preciso fazer uma caminhada. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Precisa, mas não faz. Porque vira e mexe a vida da gente é trabalho. Então, a gente precisa se dividir. A gente precisa saber lidar com tudo. E, às vezes, essas situações deixam a gente estressada. Então, quando vem a adversidade, a gente explode. Nossa, mas a minha vida já é difícil e acontece mais isso e blá, blá, blá. Ali na frente, tu vê, perdeu o emprego hoje, fica desesperado. Ali na frente vem o emprego dos sonhos. Quanto que a gente ia imaginar? Porque a gente só espera o pior, né? A gente não tem fé, a gente não acredita. A gente só espera o pior. A gente nunca está preparada para o que vem de bom. Então, por que Deus permite isso? Deus permite que essas adversidades, que essas pessoas estranhas, que essas situações aconteçam na nossa vida, porque dentro do relacionamento familiar, para que os bons nas provas se tornem ainda melhores e os maus nas expiações se tornem bons, todos se fundindo no amor ao próximo. Nós pensamos assim, estranho no ninho, né? Nós não somos colocados aleatoriamente numa família. Não é um unidunité, tu vai para lá, tu vai para cá, não. Não existe erro de endereço. Nós sempre somos colocados no mesmo núcleo familiar. Ainda que às vezes tem aquele estranho que por vezes vem para um outro núcleo para aprender a valorizar o que tinha no anterior e não deu valor. Chico já dizia, né? Nós já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Imagina se Deus ia errar, né? Deus não erra, então a gente não poderia, assim, aquela história de que a gente nasceu na família errada, ela não poderia estar mais longe da verdade. Qual é a pergunta? Pois não? Eu fiquei pensando agora se nós estamos numa caminhada evolutiva e nós, na família, se relacionamos com pessoas simpáticas ou empatias, conforme os pensamentos e o grau de evolução. Se aqui na Terra se acrescenta, se passa por um grau evolutivo diferente, se troca de família com outras pessoas que também, de alguma forma,
aumentar o grau de conhecimento, o grau de simpatia, e se altera isso, vamos dizer, hoje eu nasci numa família que tem um grau de conhecimento, um grau de evolução, e por algum motivo eu cresço, conheço mais coisas, e saio daquele núcleo familiar, e outra em outro local faz a mesma coisa. Essas duas pessoas podem formar uma outra família com outros, por outros laços, por simpatias diferentes, ou por conhecimento diferente, e sair daquela família, ou sempre se mantém a mesma família por um tempo? Vamos levar em consideração que nós somos uma família universal. Sim. Então, nós sempre podemos nos unir com outras pessoas de acordo com o nosso... tudo é vibração, tudo é energia. Então, todos aqueles que vão crescendo, e a gente fala muito no desprendimento, né? Vai chegar um ponto, hoje nós estamos corpo, mas nós somos uma consciência. Todos nós somos uma consciência individualizada. E nós não vamos precisar nem de corpo. Então, vai chegar um tempo e um momento no espaço, o espaço que eu digo é na eternidade, em que a gente simplesmente vai ser uma energia pura. E nós vamos sim estar com vários, porque nós vamos estar todos no mesmo nível. Da mesma forma que é possível alguém vir e entrar numa família diferente, do ponto de vista da encarnação, que se eu entendi bem a tua pergunta, porque eu expliquei do ponto de vista de uma modo geral, né? Mas do ponto de vista da encarnação, claro que a gente pode vir, mas a gente vai ter o grupo fazendo parte. Vai ser uma decisão nossa. Nada é escrito na pedra e no fogo. O espiritismo também não é o dono da verdade. A gente tem tantas correntes filosóficas que nos fazem entender e abrir a nossa mente para a gente entender mais perguntas como essa, mas se nós somos espíritos, se nós somos uma consciência, uma faísca do Criador, nós podemos tudo, por amor e muitas vezes por afinidade. Lembra que a gente estudou, acho que um pouco para trás, a questão dos espíritos, da própria Terra, que também está evoluindo? Então, todos aqueles que estão nesse mesmo grupo, eles vão indo para esses lugares, eles vão formando, sim, novas famílias, que são as famílias universais. Porque quanto mais depurado e mais sutil estiver o nosso espírito, mais vai ter espírito, na mesma condição que nós. Não sei se deu para entender mais ou menos? Ficou claro? Ok. Bom, então aquela história de que a gente nasceu numa família, né, errada, ela não poderia estar mais longe da verdade, porque ninguém nasce na família errada. Não existe, então, mudança de... Errei, vim parar aqui por engano. Como é que a cegonha me trouxe para o lugar errado? Né? Que nem o desenho que tem muito bonitinho sobre isso, né? Então, com a reencarnação, o progresso a que a reencarnação dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, e juntos eles gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, estes retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança, porque ajudados, encorajados e amparados pelos que amam, um dia eles sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Convém lembrar que os que se encontram desencarnados continuam unidos aos encarnados e velando pelos que estão cativos no corpo por amor. Mas nem todos, não vamos pensar como generalizar que todas as pessoas que estão desencarnadas, que já só porque partiram antes de nós, estão numa condição em que podem nos ajudar. Porque muitos de nós, às vezes, nos pegam chamando por um antepassado, pela mãe, pela avó, alguém que a gente amava demais. E que quando a gente se vê num momento de dificuldade, a gente pede, minha mãe me ajuda aqui. Às vezes a mãe não está em condição de nos ajudar. Mas quando ela estiver, pode ter certeza que está ali, do nosso lado, nos ajudando, nos amparando na nossa caminhada evolutiva. Nós pensamos, né, que nós estamos sós, mas, na verdade, nenhum de nós está só, nunca. O tempo todo nós estamos com o espírito do nosso lado. O grau vibratório desses espíritos vai depender de nós e não deles. Porque não é de fora que vem, é de dentro. É como eu vibro aqui no meu coração, é o que eu tenho aqui no meu coração que vai aproximar de mim os amigos espirituais que vão me ajudar na minha caminhada. Lá no livro Luz do Amanhecer, através de Emmanuel, Chico psicografou que a existência na Terra, eu achei tão bonito isso, é um livro que estás escrevendo,
Cada hora é uma afirmação da tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Isso faz a gente pensar que, apesar da vida ser longa, cada minuto, cada situação, cada coisa que acontece na nossa vida aqui é uma oportunidade da gente fazer bem feito. Sempre fazer bem feito na primeira vez. Mas nunca nos tirando a esperança de que se eu não fizer a primeira vez, a segunda e a terceira, pela bondade divina, eu sempre vou ter uma nova oportunidade. Tem um livro também de Hermínio Miranda, que são, a gente gosta de pegar algumas coisas assim diferentes que não está só no Evangelho, justamente para fortalecer a ideia da reencarnação como sendo justa, para que a gente saia daquele pensamento de que é punição. Nesse livro ele nos diz que a reencarnação é um mecanismo que assegura a continuidade do aprendizado e ilimitada oportunidade de entendimento. Seus ciclos de causa e efeito operam inexorável e continuamente até que o indivíduo finalmente escapa da roda da experiência ou da roda do karma, como chamam algumas outras correntes, né? Por força do seu próprio entendimento. Esse processo exige, de um modo geral, um número quase incontável de vidas, até que a compreensão do sentido da experiência ergue a alma do tumulto da expressão material. Nada mais é do que repetir o que a gente falou numa explicação lógica, que a gente vai ver por que essa explicação é lógica. Porque num outro livro também de Leon Denis, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro muito interessante que trata muito das questões psicológicas também, ele fala que a reencarnação ela é afirmada pelas vozes de além-túmulo, ou seja, as explicações que vêm dos nossos amigos espirituais desencarnados. Seria a única forma racional, porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres, porque sem ela, sem a reencarnação, não se vê uma sanção moral satisfatória e completa. Não há a possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Se fosse aleatório, de qualquer jeito, e uma única vida, não teria explicação para as injustiças que a gente vê nesse mundo. Mas antes de fechar o capítulo, Kardec, para ficar mais claro, e vejam que isso foi escrito há quantos anos, né? Então, naquela época ainda se precisava mais ainda fechar, mas como o Espiritismo é sempre aberto a novas perguntas e respostas, e eles mesmos diziam que se as coisas não fecharem, não baterem, não forem comprovadas, então não confie, se não forem comprovadas pela ciência, ele faz então algumas considerações e apresenta 4 alternativas existentes para o futuro do homem no além, após a morte do corpo. Segundo a doutrina materialista, é o nada. A gente, vem do nada, a gente nasce de alguém que a gente nunca viu antes e vive a nossa vida, e quando a gente morre, a gente volta para o nada novamente. Segundo a doutrina panteísta, nós viemos do todo universal, o que não deixa de ser verdade, porque nós somos uma fagulha do Criador, mas essa absorção do todo universal, ela aconteceria no momento que a gente morre, a gente volta para o todo novamente. Então, a gente era um nada, vem, vive e volta para o todo. Nas duas primeiras, né, nas duas primeiras, os laços de família são nada mais seriam que uma dissolução do ser. Nós viemos e voltamos e nada fica, nada permanece. Nas doutrinas católica e protestante, existe sim uma conservação da individualidade de cada um. Mas essa individualidade, essa conservação, ela é fixada de uma forma determinista, dependendo da sorte de cada um. Ou seja, se eu pratiquei o mal, eu vou para o inferno indefinidamente, e se eu pratiquei o bem, eu vou para o céu indefinidamente. Então, isso me afastaria também dos outros seres. Porque se meu filho era ruim e foi para o inferno e eu sou boa e eu vou para o céu, eu nunca mais vou ver meu filho também. Porque nós vamos para lugares de onde nunca mais vamos sair. Então, já ficaria muito estranho. Quer dizer, é determinismo, nós não temos a possibilidade de crescer e mudar isso. Mas a doutrina espírita vem nos dizer o quê? Que também preserva a conservação da individualidade, mas com progresso infinito. Nos dá a possibilidade de continuar crescendo, melhorando, e se eu fui má hoje, se eu pratiquei maldades hoje, eu vou ter a oportunidade de melhorar. Então, isso já me abre um novo leque, já me deixa com esperança de que eu não estou com a minha fixação de pena cumprida.
É como o juiz que determina a pena para o condenado, mas o condenado, após cumprir a sua pena, ele sai, cumpriu sua pena com a sociedade, e ele sai e tem de novo a sua vida para continuar. O que ele vai fazer dali para frente é individual, mas ele tem essa possibilidade de viver e continuar fazendo o certo dali para frente. Mesma coisa acontece conosco. Então, quais seriam as consequências de uma doutrina que não acredita na reencarnação? Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. As almas são criadas no momento que o corpo nasce. Então, nasceu, morreu, não tem laço nenhum, nem anterior, e nem a possibilidade de que eu vou ver os meus amados novamente no futuro, e nem receber algum deles como filho, como neto, ou como quer que seja. Os pais são os estranhos aos filhos. Essa filiação das famílias fica reduzida só a corporal, não tem mais laço espiritual nenhum. Então, nós vamos viver aqui agora o material e pronto. Então, não há motivo para que a gente diga assim, nossa, meu antepassado foi fulano de tal. Ah, eu pertenço à família tal. E daí que eu pertenço à família tal? Não posso nem dizer isso com certo orgulho, porque não tem nada a ver com eles, não existe consanguinidade nenhuma, né? E aí, que justiça existiria se não existisse a reencarnação? Essas imagens, haveria justiça nesse quadro? As imagens são aleatórias, não tem nada a ver com alguma coisa contra a riqueza ou não. É só uma maneira da gente colocar, da gente poder fazer a gente mostrar a disparidade das diferenças entre pobres e ricos, saudáveis e doentes, e felizes e infelizes. A gente pode conceber, quando olha para um quadro desses, a ideia de um Deus justo, que escolheria seus filhos a dedo, aqueles que vêm para sofrer e aqueles que vêm para viver felizes? Por enquanto, a doutrina espírita é a única que nos faz pensar, raciocinar, criar perguntas e respostas e, ao mesmo tempo, nos acolher e nos dar a perspectiva de que, sim, quando nós partirmos daqui, nós vamos encontrar os nossos amores e vamos apertar esses laços com eles novamente. E que Deus é justo. Nesse momento, quando a gente vê um quadro como esse, a gente pensa assim, não, realmente Deus é justo. Se eu educo o meu filho e mostro para ele que ele está no caminho errado e eu preciso colocar lá no time out um pouquinho, ou preciso sentar com ele e conversar, ou preciso cortar alguma coisa dele para ele entender, é só isso que o Deus, o nosso Pai maior, está fazendo conosco. Ele está nos dando a oportunidade de que a gente aprenda, porque não é porque nós somos adultos que nós somos maduros, principalmente do ponto de vista espiritual. A maturidade espiritual, ela vem com o tempo, com a compreensão, quando a gente vai abrindo as nossas cabeças, abrindo o nosso coração, aprendendo a amar e a perdoar o outro. Então, quando a gente olha para um quadro como esse, é isso que faz com que a gente pensa mais profundamente. Ou então, alguns de nós que já viveu situações em que perdeu um ente querido e julga, ou até alguém que a gente nem conhecia, ou um vizinho, um parente, alguma coisa que nos choca quando nós olhamos na TV e pensamos como aquela pessoa sofreu. Nossa, como o mundo foi injusto com ela. Não existe injustiça. Muitas vezes o que nós estamos passando é escolha nossa. Tão conscientes e tão maduros do ponto de vista espiritual que nós estamos, que nós pedimos para que nos seja dada essa oportunidade. Da mesma forma que a gente escolhe a profissão que a gente quer ter e entra na faculdade e cursa a faculdade, nos é dada a possibilidade, de acordo com a nossa evolução espiritual, de poder vir aqui reparar um erro e passar por certas situações. E o que nos consola diante de tudo isso é o fato de que nós vamos voltar numa condição melhor, porque nós já estamos mais evoluídos, porque nós já entendemos do ponto de vista espiritual que Deus está nos dando uma oportunidade. Mesmo diante da adversidade que a gente consegue agradecer e entender, a gente sabe que é para o nosso bem. E então a gente fecha o estudo dizendo o seguinte, que a encarnação, ela não nos separa, senão momentaneamente, dos nossos amores, dos nossos verdadeiros afetos. Porque depois da sua reentrada na erraticidade, ou da nossa partida para um outro nível, um outro nível espiritual, nós vamos nos encontrar novamente como amigos que retornam de uma viagem. Então, às vezes, as pessoas que nos amaram aqui na Terra choram com a nossa partida e nossos parentes espirituais nos esperam do lado de lá sorrindo, porque a gente teve a oportunidade de voltar para eles de novo. E quando nós voltarmos para cá novamente, para tivermos uma outra oportunidade de
viver uma outra vida, nós vamos deixar amores do lado de lá também e vamos partir para cá novamente. E alguns desses amores vão vir conosco, desses afetos vão vir conosco, como filho, como esposo, porque os casamentos, às vezes, começam quase sempre do lado de lá. Quando é realmente verdadeiro, independente das situações pelas quais a gente muitas vezes passa nos nossos casamentos, situações difíceis, a gente propôs isso, propôs um para o outro. E se está durando com toda a dificuldade, com todo o amor, com todas as arestas que precisam ser aparadas, é porque é, sim, algo que já vem de lá, já foi combinado antes. Os nossos filhos, muitas vezes, são combinados antes também. Então, no mesmo livro Luz do Amanhecer, fica uma outra mensagem de Emmanuel, que nos diz que recorda que Deus a ninguém dá os seus dons por medida. Ele não vai dar para uns e tirar de outros. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Os verdadeiros laços de família, então, eles não são, portanto, os da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Tem achei bacana essa frase desse escritor italiano que viveu na década de 1900 até 1950, que eu achei super bacana, que ele disse assim, e ele não tinha nada a ver com o espiritismo, né? Não se sabe nem a religião dele. Mas ele deixa para a gente uma mensagem. A única alegria no mundo é começar, para que a gente possa valorizar isso que Deus nos dá todos os dias, todas as horas do nosso dia. E é bom viver, porque viver é começar sempre, a cada instante. Por mais que a gente erre, olhe para trás e pense, nossa, eu errei novamente, mas eu sei que eu posso agora, eu não posso voltar atrás e fazer um novo passado. Mas eu tenho a oportunidade, aqui ainda encarnada, dar um passo, fazer uma melhor escolha e continuar a minha vida, não importa tudo que eu deixei para trás, tudo que eu errei. Quando o condenado vai para a cadeia e cumpre a sua pena, ele não tem essa mesma oportunidade? Então, todos nós temos, independente de sermos condenados, de irmos para a cadeia ou não. Então, a gente encerra o nosso estudo agradecendo a participação de todos vocês. Muito obrigada.